Está a pensar em obter crédito de habitação e não sabe por onde começar? Fique por aí, pois nos próximos minutos eu vou ajudar a esclarecer essas suas dúvidas iniciais do que precisa de ter para iniciar o seu processo de crédito de habitação. O meu nome é Xavier Costa, eu sou gestor de crédito numa empresa de intermediação de crédito, portanto trabalho com crédito de habitação todos os dias e vou-lhe deixar algumas dicas, algumas informações para poder começar a tratar desse processo que espero naturalmente se venha a concretizar na aquisição da sua casa nova. E, portanto, sem mais demoras, o que é preciso para obter, no fundo, o seu crédito de habitação ou para dar início a esse processo? Pois bem, os bancos vão olhar para ou vão necessitar de avaliar três situações, três itens, três grandes grupos, digamos assim. Os bancos vão precisar de olhar aos seus rendimentos, às suas responsabilidades e à estabilidade que lhe dá enquanto cliente. É para compor estes três grandes grupos que é necessária a documentação de apoio. Quanto mais documentação, melhor, para, no fundo, ajudar a construir aqui a sua história, o seu caso, digamos assim, para que o seu financiamento seja aprovado e seja aprovado no montante que precisa para o seu imóvel. Vamos começar pelo lado dos rendimentos e, essencialmente, estamos a falar de vencimentos, rendimentos prediais, no caso de ter um outro imóvel que esteja, por exemplo, em arrendamento, bolsas, há uma bolsa de estudo, uma bolsa de investigação que receba, baixas, no caso de receber baixa, também hum, deve apresentar esses rendimentos, rendimentos que obtém por parte de investimentos, os saldos das suas contas, a própria comprovação de que tem um saldo suficiente, quer para fazer face aos capitais próprios, quer para provar ao banco que, ou demonstrar, não é provar neste caso, demonstrar que tem uma condição financeira sólida. Toda esta documentação, tudo o que ajudar a compor isto, perfeito. Mais documentos que possam ajudar a comprovar os rendimentos que recebe e aumentar o número de rendimentos, pode e deve ser apresentado logo quando inicia o seu processo de pedido de crédito de habitação. Depois falamos nas responsabilidades, no que é que estamos a referir, outros créditos que possa ter, incumprimentos que possa ter ou ter tido das empresas criadoras, ok? Das empresas que lhe fazem o financiamento, o número de dependentes que tem, é diferente ser um casal sem filhos ou um casal com um filho, dois filhos, e mesmo no número de filhos depende também da idade desses mesmos dependentes, ok? Se tem ou não algum grau de deficiência associado, porque tudo isto tem naturalmente custos diferentes associados. No fundo, para ver a sua capacidade de endividamento, quanto é que ofere, quais as responsabilidades que tem, qual o balanço entre estes dois pontos. Depois também as responsabilidades que já tem enquanto fiador, enquanto avalista, etc. Qualquer responsabilidade deste género vai ser também avaliada pelo banco que lhe vai apresentar a proposta do seu financiamento. E, portanto, os bancos precisam de olhar a todos estes itens, digamos assim, tudo o que seja responsabilidades que tenha financeiras são importantes de ser analisadas. E depois os bancos vão também olhar para o que é a sua estabilidade. Okay? Para isso vão necessitar naturalmente de o identificar, vão ter que perceber se a esse financiamento apenas uma pessoa está a propor a obter o financiamento ou se tem o cônjuge, se tem, não precisa de ser cônjuge, pode ser um namorado, pode ser namorada, pode estar a comprar um imóvel com um amigo, com um familiar. Portanto, o número de pessoas que está a fazer o pedido do financiamento hipotecário. Se tem ou não fiadores que lhe possam aumentar a sua estabilidade ou o seu grau de segurança para com o banco, a sua situação profissional, se é trabalhador independente, se é trabalhador por conta de outrem, sendo por conta de outrem, se tem ou não um vínculo laboral efetivo ou não, se é o chamado contrato a prazo, tudo isto precisa de ser avaliado.
também os seus extratos bancários. Os seus extratos bancários vão ser avaliados, não são divulgados, como é óbvio, mas quem está a fazer essa análise precisa de perceber como é que financeiramente a sua conta se comporta ao longo do tempo, se entra muitas vezes no negativo, se não entra, se tem saldos habituais positivos ao fim de cada mês, até entrarem novamente mais rendimentos, etc. Tudo isto, tudo aquilo que permita ao banco avaliar a sua estabilidade financeira. E, portanto, são estes três grandes grupos. Quanto mais documentação puder apresentar, melhor, mais transparente um, é a sua imagem e a sua análise que o banco pode fazer de si, porque na realidade o banco financiar até determinado valor ou não é para proteger o banco, mas também é para o proteger a si, para garantir que tem capacidade de endividamento, que tem capacidade para obter o financiamento e pagá-lo ao longo do todo o tempo que este durar. E, portanto, existem documentos padrão que pode começar desde já a juntar se está a iniciar o seu processo de crédito de habitação. Estes são o padrão, são os documentos que são pedidos por todos, por todos os bancos. Pode haver bancos que precisem depois de um ou outro documento para sustentar alguma dúvida, para esclarecer alguma questão, mas estes, em regra, são os que vão ser pedidos para todos os locais onde fizer o seu pedido de crédito de habitação. A saber, estamos a falar cartão de cidadão ou equivalente, a sua identificação, pode ser passaporte, por exemplo, os seus recibos de vencimento, okay? Se for trabalhador por conta de outrem, normalmente os 3 últimos recibos de vencimento, para se descobrir um padrão, uma média, digamos assim. Se for trabalhador independente, empresário em nome individual, os recibos equivalentes aos últimos 3 a 6 meses de rendimentos. Mais uma vez, para se conseguir ter algum padrão, se encontrar uma média de rendimentos que receba. O seu IRS e a sua nota de liquidação, para ver no ano transato qual foram os seus rendimentos apurados, quais os descontos que fez ou não fez, quais o número de dependentes que estão a seu cargo, se existe algum tipo de bolsa de alimentos que é paga ou não, ok? Todos estes documentos, todos estes dados estão presentes no seu IRS. A nota de liquidação, ou seja, o apuramento de que o IRS, e quando falo aqui em IRS, falo no modelo 3, o documento que entrega quando faz o preenchimento da declaração, e depois a nota de liquidação, que no fundo é uma validação por parte das finanças de que o modelo 3 que foi apresentado estava correto. E mais uma vez aí também existe um rendimento global e depois o rendimento apurado, digamos assim, daqueles que foram os seus rendimentos apresentados ao longo do ano civil. Se tiver, aliás, o comprovativo do vínculo profissional, o que eu quero dizer aqui é se a sua situação profissional for de efetivo ou de efetiva, naturalmente, perfeito, é a situação ideal para dar resposta àquela questão da estabilidade, mas para isso é necessário um comprovativo dessa mesma situação profissional. E o comprovativo pode ser tão somente o seu contrato de trabalho, uma cópia do contrato de trabalho, ou uma declaração da entidade patronal a confirmar de que está com um vínculo efetivo àquela empresa, ou que já trabalha na empresa. Imagino que não está ainda com um vínculo efetivo, mas já tem algum histórico com aquela empresa. É também interessante de apresentar. Depois, o mapa de responsabilidades do Banco de Portugal é um documento que consegue retirar no site do Banco de Portugal. Está também aqui um vídeo no canal a explicar, a exemplificar como é que consegue obter este mapa de responsabilidades, que não é mais do que uma listagem de quais as responsabilidades que tem com as entidades credoras, quais os valores das prestações, qual o montante que ainda está em dívida, se está ou não está em cumprimento, etc, etc, etc. Portanto, mesmo para si, mesmo para o seu controle, é um mapa que é interessante ir retirando de tempo a tempo para ver como está a sua relação com as entidades para as quais pediu algum tipo de financiamento. Estão também listados os seus cartões de crédito no caso de existirem e se estão ou não, qual a percentagem de utilização do saldo que tem autorizado nos mesmos, ok?
Depois também é importante apresentar e juntar já os seus extratos bancários. Quando falo em extratos bancários, o fundamental é o extrato da conta onde habitualmente recebe os seus rendimentos, ok? Se for a conta que movimenta no dia a dia, essa é essencial. Se quiser apresentar outras contas para ajudar a comprovar os rendimentos e a sua capacidade financeira, perfeito. A conta que usa no dia a dia e aquela onde recebe os seus rendimentos são ponto essencial e normalmente os últimos 3 meses são o mínimo que deve juntar de extratos bancários para depois apresentar no seu pedido de proposta de crédito de habitação. Se já existir um imóvel em vista, se já souber para qual o imóvel está a pedir o financiamento, então os documentos que possa ter daquele imóvel, perfeito, caderneta predial urbana, certidão de registro permanente, esses são essenciais. Depois também terá que apresentar certificado energético, licença de utilização, etc. Mas alguma documentação identificativa do imóvel, se já a possuir, perfeito, porque também para quem está a fazer o financiamento, para a entidade que lhe vai apresentar a proposta, também é uma forma de ir começando a ter uma ideia de que valor e que características tem o imóvel para o qual está a pedir o seu financiamento. E pronto, espero que este vídeo lhe tenha sido útil. Tem a grande maioria dos documentos que são necessários, como lhe digo, por vezes podem ser pedidos alguns documentos acessórios e, se por acaso preferir que alguém trate disso por si, pode entrar em contato comigo se assim o entender. O nosso serviço de intermediação de crédito é totalmente gratuito para o cliente e acompanho do primeiro momento até ao momento da escritura, ao momento da concretização e da aquisição do seu imóvel. Se não precisar desse serviço, perfeito, aproveite esta listagem, esta documentação e espero que a mesma lhe possa ser útil. Até um próximo vídeo e obrigado por ter estado desse lado.